Bom, gente, olá aí para todo mundo. Essa é a nossa primeira aula de projetos de condicionamento de ambientes. As aulas vão ser todas gravadas. Eu sempre vou postar a aula no início da semana, apesar do horário da aula ser no sábado. Mas eu precisava de pôr um horário, né, na aula. É sábado, de 13 horas às 16h20, mas as aulas vão ser remotas. Não vai durar isso tudo, né? Não vai durar de 13 às 16h20. As aulas vão ser, em média, aí, uma hora e pouco. E a aula de hoje é uma apresentação do curso, tá? Vocês vão perguntar, mas, professor, a matéria é 4 créditos. E a gente vai ter, basicamente, o quê? Uma aula, 2 aulas por semana? E não 4? Sim. Por quê? Porque vocês vão ter muitas atividades extra classe, não é mesmo? Exercícios que terão que ser postados no Moodle, um projeto final que cada um de vocês terá que fazer do condicionamento de ambientes, de um ambiente que vocês vão escolher. Então, tem muita atividade extra classe. Então, por isso que a matéria é uma matéria de 4 créditos, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou começar a compartilhar os slides da aula, slides que eu vou sempre postar também, juntamente com o link da videoaula, sempre no início da semana, tá? Então eu vou até fazer o seguinte, eu vou tirar minha câmera, vai ficar só a minha voz, eu vou compartilhar aqui a tela, compartilhando a tela, vocês já devem estar enxergando, não é mesmo? E eu vou aqui na aula, né? Então aqui está a aula número 1. Estou abrindo, abriu aqui, vocês devem estar enxergando, vou colocar no modo apresentação. Então, horário, postagem das aulas, eu já expliquei, né? Eu sou o professor Luiz Machado e eu vou contar também com a ajuda da Luísa, preciosa ajuda da Luísa Lima. Ela é estudante de mestrado aqui da Engenharia Mecânica e ela vai me ajudar corrigindo provas, exercícios, e Luísa também vai ministrar uma das aulas do curso para vocês, uma aula mais para o final do curso. Bom, aqui está um pedaço da ementa da disciplina que vocês vão encontrar no site do colegiado, tá? Está escrito aí, pré-requisito, termodinâmica fundamental. Na verdade, não há pré-requisito nessa matéria porque ela é tópicos. Tópicos não tem pré-requisito. Se fosse falar qual que é o pré-requisito, termodinâmica fundamental, mecânica dos fluidos, transferência de calor, mas os fundamentos dessas 3 disciplinas é coisa muito básica. Então, dá para fazer o curso mesmo que você não tenha feito essas disciplinas. Mas eu diria que termodinâmica é a que pega mais, que teria que saber um pouquinho mais de termodinâmica para fazer o curso. Então, se você já fez termodinâmica, que é a primeira desse trio, né? Ela está no terceiro período para o pessoal do diurno e no quarto período para o pessoal do noturno. Seria bom, tá? Mas se você não fez ou está cursando, dá para levar, tá? Dá para levar, a gente vai falar aí os fundamentos que precisa de ter em cada aula e você consegue, né? E esse curso, ele é dividido em 2 partes, igual está escrito aí na ementa. Eu até sublinhei cálculo da carga térmica e depois o projeto dos dutos de ar frio, que ar frio esse que vai ser insuflado no ambiente a ser climatizado, né? O que é a carga térmica? São todos os aportes, é a soma de todos os aportes de calor que o ambiente recebe, tais como o metabolismo das pessoas, né? Todo ser humano transfere calor para o meio que o circunda.
radiação solar que vem através de janelas, né? Através do vidro, condução através das paredes, tanto externa quanto paredes internas, porque os ambientes que você está climatizando pode fazer fronteira com outro ambiente interno que não está climatizado e que, portanto, está mais quente. Então, tem uma transferência de calor daquele para este. Idem para teto e piso, se o andar de cima e o andar de baixo não estão climatizados, né? Consequentemente, nessas circunstâncias, haverá aporte de calor desses ambientes para o ambiente que você está climatizando, eletrônicos, como computadores, né? Projetores, né? Como data show, iluminação, tá? Então, carga térmica é uma coisa que é a primeira parte do curso que nós vamos aprender a calcular, passo a passo. E a rede de dutos, essa figura fala por si, né? A gente está vendo por cima, na primeira figura, um ambiente constituído aqui de uma grande sala, vocês estão vendo aqui, eu passando o mouse nela, aqui uma sala menor, aqui tem um banheiro, né? A pia, tá vendo? Uma sala pequena aqui, e você quer climatizar esse espaço. Então você tem dutos, né? São esses dutos assim aéreos em que o ar frio que é produzido aqui numa caixa onde tem uma bobina de resfriamento, que pode ser o evaporador da máquina de refrigeração ou uma serpentina com água gelada que é produzida na máquina de refrigeração por um chiller que está distante aqui do espaço climatizado. Então o ar, quando passa por aqui, ele esfria, tipo assim, 10 graus Celsius, 13 graus Celsius, e ele vai ser insuflado e vai ser dividido. Esse aqui é o ramal principal, né? Mas aí vai ser dividido por dutos menores, como esses três aqui, esse aqui maior, mas é um duto secundário que depois ele divide em dois. Vocês estão vendo aqui em dois, não, três, tem um para cá, ó, né? Então, isso aí, como é que a gente dimensiona isso? Como é que a gente acha a seção de passagem disso? É função de saber a carga térmica e saber qual é a vazão, né, que vai ser transportada nos dutos. E o insuflamento mesmo, na boca dos dutos, né, aqui, por exemplo, tem uma boca de um duto aqui, aqui tem outra. Na boca do duto aqui, ó, normalmente você tem um difusor de teto, tá? Então, essa é a segunda parte do curso. Aqui está o cronograma das aulas, tá? Nós vamos ter 15 encontros. Perdão, 15 encontros. 13 encontros vão ser videoaulas, como essa aqui, que é a nossa primeira, aqui, ó. Está escrito dia 7/3, que é o sábado da primeira semana de aula de março aqui na UFMG. Mas eu vou postar essa aula para vocês, estou postando a aula para vocês no início da semana que termina nesse sábado, tá? É uma aula em que a gente vai fazer a apresentação do curso e, e já vai ter exercícios propostos, vocês vão entender por quê. E depois a gente começa mesmo o curso, condução, carga térmica por condução, é um assunto mais extenso, por isso que vai ter 2 aulas, depois de insolação, metabolismo das pessoas, equipamentos e ventilação. Ventilação, a carga térmica, porque eu vou até voltar naquela figura aqui, ó. Tá vendo esse esse duto aqui de rosinha com essas flechinhas vermelhas? Isso aqui é ar quente que está vindo de fora. Você vai perguntar assim, mas para que a gente vai insuflar ar quente de fora no ambiente? Se ele é quente, ele vai ter carga térmica, sim, verdade. Mas ele é um ar que não tem contaminação do ar que recircula, porque quando você joga ar no ambiente, ele é frio, por isso ele climatiza o ambiente. Mas as pessoas que estão no ambiente, quando respiram, contaminam esse ar com bactérias, vírus e CO2, né? Que a gente exala na respiração. E esse ar aqui, uma parte dele é jogado fora, tá vendo aqui uma flechinha para fora? Isso sai através de frestas. Aqui, ó, outro ar aqui saindo. É o ar de fuga que a gente chama. Por exemplo, 10% do ar insuflado é jogado fora, né? Aí você tem que renovar isso.
porque senão vai faltar ar ali, né? Então você renova com um ar que, apesar de quente, porque ele vem de fora, ele é um ar sem contaminação. Então ele vai passar por um filtro, né, para segurar partículas sólidas e ele vai ser jogado aqui na caixa de mistura. Na caixa de mistura vai ter o ar de retorno, né, que vem do próprio ambiente, e esse ar de renovação. Esse ar de renovação, ele é o ar de renovação, o ar de ventilação, ele tem esses dois nomes, né? Ele tem carga térmica, né? Depois que a gente aprender a calcular a carga térmica passo a passo, a gente vai ter condições de calcular a vazão e a temperatura do ar de insuflamento, aquele ar que eu falei que é insuflado normalmente a 10 a 13 graus Celsius no ambiente, tá? E com que vazão? Quanto maior a carga térmica, maior a vazão, tá? Quanto maior a carga térmica, maior a vazão. A gente vai aprender a calcular isso. Depois a gente vai ter uma aula em que a gente vai aprender um método que não é o método passo a passo, que é o melhor de todos, calcular a carga térmica fonte por fonte. Esse método rápido aqui é uma série de regrinhas, de tabelas que a gente consegue, assim, de uma maneira rápida, calcular a carga térmica aproximada. É um método interessante, né? E depois, antes da prova, nós vamos fazer um exemplo completo de cálculo de carga térmica. Aí não vai ser uma coisa mais assim, carga térmica das pessoas, carga térmica que vem das paredes, do sol. Não, vamos fazer um problema assim, em vez de fazer problemas assim específicos que cada aula vai ter sobre essas cargas térmicas, aqui a gente vai fazer um exercício completo. E no dia 9 a gente vai ter a nossa primeira prova. O curso tem duas provas. A prova é presencial, vai ser sábado, de 13 horas a 14h40, porque vai ocupar duas aulas, tá bom? Os exercícios vocês vão ter que entregar no sábado, no sábado não, na sexta-feira, no dia 8, tá vendo? Dia 8, um dia antes da prova, que é sábado, na sexta-feira tem que postar todos os exercícios no Moodle. Os exercícios, além de você ganhar ponto com eles, o maior objetivo deles é que você treina para a prova, tá bom? A segunda parte do curso, a gente já sabe calcular a carga térmica, a gente já sabe quanto que é, quanto que ela vale, consequentemente, a gente sabe qual é a vazão que vai ter que ser insuflada nos dutos, em todos os dutos. Consequentemente, a gente vai conseguir dimensionar a seção de passagem deles, né? Que basicamente é isso. Dimensionar a rede de dutos, fazer o projeto da rede de dutos, é saber qual o comprimento que cada duto vai ter. Isso é uma coisa escolhida um pouco a sentimento pelo próprio espaço que você está climatizando, mas qual a seção de passagem? Depende da vazão. Quanto maior a vazão, maior a seção de passagem. É uma função unívoca, né, entre um e outro, entre a vazão e a seção de passagem, né? Então a gente vai aprender isso através de dois métodos, o método da velocidade e o método da igual perda de pressão. Vocês estão vendo aqui? A primeira e a segunda aula da segunda parte do curso. E ao mesmo tempo a gente vai aprender a calcular quanto que a pressão vai perdendo à medida que o ar vai escoando através dos dutos. Isso é importante para você poder dimensionar, selecionar o ventilador que vai empurrar esse fluido, né? A gente vai também, nessa segunda parte do curso, aprender a selecionar difusores, né? Ventiladores, eu já falei. Vamos também fazer um exemplo completo, que vai gastar duas aulas. E aí, a segunda prova, somente sobre rede de dutos. A primeira prova é sobre carga térmica, a segunda prova sobre dimensionamento da rede de dutos. Aqui é o mesmo esquema, né? A prova é no dia 20. Então, no dia 19, sexta-feira, um dia antes, você tem que postar os exercícios. Importante não é para ganhar ponto apenas, é para você ter um bom treinamento para a prova, tá bom? Avaliações, né? Então, exercícios e a prova aqui, ó. Número um, prova número 1, avaliação AV1, AV2, 30 pontos, tá vendo? Então, você vê que os exercícios, eles são muito valorizados, 10 pontos. A, a outra parte aqui
Segunda parte do curso, mesma coisa. Exercício vale 10, a prova vale 20. Então, aqui ó, já tem 60 pontos. É difícil, né, de chegar nessa parte final e ter fechado as duas provas. Mas exercício não, né? Entregou o exercício, vai ganhar ponto. Total. A prova é aquela coisa, né, gente? Sempre a gente erra uma coisinha daqui, uma coisinha dali, mas você vai chegar nessa parte final com uma pontuação alta. Eu diria assim, no mínimo 50 pontos. Então está faltando só 10 para passar. E como é que você vai passar? Fazendo o projeto de ar-condicionado de um ambiente. Cada um vai escolher um ambiente à sua vontade. O ambiente só não pode ser assim, uma sala. Uma sala não. Tem que ser um conjunto de salas, pelo menos 3 salas, tipo aquela que eu coloquei há pouco, né? Aí você tem que falar qual que é a espessura das paredes, se é com tijolo em pé ou tijolo deitado, se é tijolo furado, se é tijolo maciço, se vai ter reboque de um lado e do outro. Tudo isso a gente vai aprender a calcular a carga térmica em situações assim. Quantas pessoas para poder achar a carga de metabolismo. Então você vai achar a carga térmica do ambiente e depois você vai fazer o projeto da rede de dutos, tá ok? E aí você vai escrever um projeto, vai ser aí umas 20 a 30 páginas, com desenhos, com tabelas, com memória de cálculos, né? Ao longo do curso, a gente vai explicando melhor como é que é esse projeto. Inclusive, eu vou postar aqui no Moodle exemplos de projetos de outros alunos de cursos anteriores, para vocês terem uma ideia, tá bom? Muito bem. Como eu havia dito, essa disciplina você precisa de ter fundamentos. Eu não diria que você tem que ter conhecimentos profundos de transmissão de calor, termodinâmica e mecânica dos fluidos, não. Conhecimento profundo, não. Isso é uma coisa que você vai adquirir quando você fizer essas 3 disciplinas, né? Inclusive, no curso, a ordem é a seguinte: termodinâmica primeiro, depois é mecânica dos fluidos e a última é a transmissão de calor. Por que transmissão de calor é importante? Para calcular a carga térmica. Carga térmica, quase todas elas, é uma transmissão de calor. Um lugar que está mais quente, um lugar que está mais frio, que é o ambiente que está climatizado. Como é que o calor é transmitido aí? Então, por condução, por convecção, a gente precisa de transmissão de calor para isso. E termodinâmica também. Termodinâmica, aquela fórmula Q igual a mc delta T, que vocês conhecem desde a época do colégio, ela é usada para calcular a carga térmica, por exemplo, do ar de ventilação. Depois que você tem a carga térmica, você faz o cálculo da vazão de ar, que vai ser baseado na termodinâmica. Vocês vão entender por quê. Tem até a ver com a forma Q igual a mc delta T. Se você tem o Q, que é o calor, né, você pode achar o M, que é a vazão, né? Q igual a mc delta T, cálculo da vazão. E depois que você tem essa vazão, você pode dimensionar a rede de dutos, conforme eu já tinha falado, né? A seção de passagem dos dutos depende diretamente da vazão. Se eu dobro a vazão, a seção de passagem não é que ela vai dobrar, mas ela vai aumentar, tá? E aí é mecânica dos fluidos, porque, né, quando você começa a mexer com seção de passagem, velocidade com que o fluido passa, né? Sem dizer que a mecânica dos fluidos vai permitir calcular a perda de pressão no ambiente. E com a perda de pressão e a vazão, você seleciona o ventilador, tá bom? Então, o curso é isso, gente. Essa linha aqui, cálculo de carga térmica, cálculo da vazão, dimensionamento da rede de dutos e cálculo da perda de pressão e seleção do ventilador. A seleção da máquina que vai produzir o ar frio não faz parte desse curso. Isso aqui é uma disciplina à parte. Talvez eu até vá ministrar essa disciplina no segundo semestre, no mesmo formato dessa, online, aulas gravadas, e ela seria chamada de refrigeração e climatização industrial, por exemplo, ou simplesmente refrigeração e climatização. Aí, onde que é o foco? Não é na rede de ar frio que você vai insuflar no ambiente a ser climatizado. É na máquina que vai produzir esse ar frio.
Máquina essa que, no caso convencional, é constituída por um evaporador, por um compressor, por um condensador e por um dispositivo de expansão, né? E isso aí é uma história aí longa, 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 né? E que quando você faz termodinâmica, você tem uma pitada disso, né? Depois, quando você faz termodinâmica aplicada, você vê isso com um pouco mais de profundidade, mas a verdade é que para entender isso melhor, a gente seria interessante ter uma disciplina optativa, né, para o pessoal que vai para essa área de energia, chamada refrigeração e climatização, né? Então, quem sabe, né, no segundo semestre a gente não vai criar essa matéria. Bom, bibliografia, esses dois livros aí, do professor Mitchell e Brown, e também o Handbook da Ashray, eu uso muito para tirar ideias, mas o livro básico mesmo que a gente vai usar vai ser esse aqui, ó, Instalações de Ar-Condicionado, do professor Hélio Kleder, e Refrigeração e Ar-Condicionado, do Stoker, tá? Vocês não precisam de comprar esse livro, embora ele é meio que disponível em PDF aí, na internet, ambos, mas os slides que eu vou colocando, sempre referenciando essas fontes, vai ser suficiente para você acompanhar o curso. As normas brasileiras que estão disponíveis na biblioteca da Escola de Engenharia eu vou usar, tá? Muitas coisas eu vou tirar da NBR 16401, que tem o volume 1, volume 2, volume 3, tá bom? Isso aí também, mas tudo isso aí, quando eu tiro, eu referencio de onde eu tirei e coloco nos slides. Agora nós chegamos numa parte muito importante, softwares. Nós vamos precisar de um software para fazer esse curso, porque você não consegue fazer o projeto final de curso, muitos exercícios, é trabalhoso fazer as contas, então você vai fazer usando um software. O melhor é o ES. Tem a versão demonstrativa que você pode baixar da internet, eu coloquei o link, mas ela tem desvantagens, né, limitações. A cada 30 dias você tem que baixar de novo, porque ela expira. Outra coisa, ela não salva. Você faz o programa, pega o resultado do programa, pode tirar um print da tela para poder colar lá, para mostrar como é que você fez os exercícios, um print das respostas, mas se você voltar no programa, ele sumiu, tá? E ele também é limitado. Você só pode escrever sistemas de equações com essa quantidade aí de equações incógnitas, 50 equações por 50 incógnitas, o que é mais do que suficiente para a gente aqui, tá? Agora, tem a versão acadêmica da UFMG, que você pode instalar no seu computador através do setup aqui, ó, e da licença es.dft, que eu vou colocar no Moodle, né? Aliás, quando você estiver assistindo essa aula, eu já terei postado esses dois arquivos no Moodle. Aí, o que que você faz? Com o setup do executável, você instala. E você tem que colar a licença também junto, tá ok? Muito bem. Mas se você tiver no computador na sua casa, ela não funciona. Você tem que estar na UFMG com o IP da UFMG. Pode ser até aquele Wi-Fi lá da UFMG, tá? Então, e também ela está instalada em todos os computadores da sala 311 do CCE, Centro de Computação Eletrônica da escola. Bom, outra opção é o Python, né? Que você pode usar eu gosto muito de usar o Python. O Python é totalmente gratuito e eu gosto muito de usar o compilador do Google, que a gente chama de Colab, tá? Então, clicando aí nesse link, você chega lá no Colab. Ou então você simplesmente escreve Colab Google e aí você entra no Colab Google, tem um lugar lá que chama Open Colab. Então, quando você entrar, você passa a fazer, a usar, tá bom? Pré-requisitos eu já falei, né? Essas três coisas aí. Não precisa de ficar muito aqui mais falando. Aí são os livros de, de, de termodinâmica, mecânicos fluidos e transferência de calor que a gente usa aqui no nosso curso aqui, quando vocês forem fazer essas matérias. Bom, a aula acabou, né? Pelo menos assim, a apresentação do curso terminou.
Mas agora a gente vai ficar ainda pelo menos mais meia hora aqui, tá, gente? Porque eu vou fazer um exemplo com vocês para mostrar como é que a gente resolve esse exemplo à mão, como é que a gente resolve esse exemplo usando o ES e como é que a gente resolve esse problema usando o Python. Então, o objetivo aqui não é exatamente esse problema aqui. Isso aqui é um problema de carga térmica de ventilação, tá? Ar de renovação ou ar de ventilação. Aquele que eu falei há pouco, que vem do meio ambiente, mas que ele, apesar de quente e muito úmido, né, ele tem muito vapor de água contido nele, ele não tem bactérias, né, não tem CO2. Então, nesse sentido, ele é um ar muito respirável, né? Então, ar de renovação. O objetivo não é exatamente a gente já entender o que é o ar de renovação, aprofundar muito nesse assunto. Eu quero é mostrar para vocês como é que a gente usa o ES, como é que o ES funciona e como é que o Python funciona. Aliás, o ES quer dizer Edge Equation, o segundo o primeiro Engineering Equation Solver, em inglês, né? Engineering Equation Solver. Quer dizer, é um resolvedor de equações de engenharia, mas de engenharia térmica, né? Resolve qualquer sistema de equações matemáticas, mas ele é focado para essa área de térmica, porque dentro do EES você tem propriedades termodinâmicas, como calor específico, entalpia, tá bom? E o Python também. O Python é um programa basicamente que tem muitas propriedades de fluidos, né? Então vamos lá. Exemplo, vamos ler juntos. O ar de renovação é responsável por parte da carga térmica de um recinto climatizado. A carga de renovação é dividida em duas partes. Taxa de calor sensível, que nós vamos chamar de Qzinho. Taxa de calor vai ser Qzinho. E sensível ali, por isso que eu pus o índice 100, sensível. E taxa de calor latente, que é o Qlat. Calcule essas taxas, eu quero em quilocaloria por hora, e não em joule por segundo. Watts. Quilocaloria por hora é mais usada aqui pelos projetistas de ar-condicionado. E como é que nós vamos calcular? Bom, usando as formas abaixo. Então, essa primeira aqui do calor sensível, nada mais é do que mc ΔT. O m é a vazão mássica que você obtém multiplicando a densidade do ar por Qzão. Qzão é isso aqui, gente, é a vazão volumétrica. Você vai, professor, mas Qzão não é calor? Mas Qzão, gente, também é vazão volumétrica. Mecânica dos fluidos, quando aparece a letra Qzão, é vazão volumétrica. Então, para não confundir com calor, taxa de calor, né? Quilocaloria por hora, a gente vai usar Qzinho. Então, aqui eu tenho densidade vezes a vazão volumétrica, densidade do ar vezes a vazão volumétrica do ar, essa daqui, vai ser a vazão mássica, vezes o Cp, calor específico do ar, e a diferença de temperatura. O T externo é 35, tá vendo? É o ar que está vindo de fora. Mas ele, depois de insuflado, dentro do ambiente, é uma sala de cirurgia, né? Então é muito frio por causa dos equipamentos, preservação e tudo mais. É 15 graus, tá? Então, um delta T muito grande, 35 menos 15. E o Cp delta T é também a diferença de entalpia, viu? Cp delta T é o delta H, que é a entalpia do ar externo menos a entalpia do ar interno. O que é entalpia? É uma coisa que tem a ver com a energia do fluido. Quando o fluido está muito quente, ele tem muita entalpia. Quando ele está mais frio, ele tem menos entalpia. Vocês vão aprender entalpia de uma maneira mais consistente na termodinâmica. Aqui a gente vai usar esse conceito, tá? E o calor latente? Porque esse ar que está vindo de fora, ele tem 70% de umidade relativa. E quando ele ficar no ambiente,
parte do vapor fica no climatizador, porque o climatizador é uma serpentina onde passa um fluido gelado dentro dela. Então, esse vapor de água que está misturado no ar, uma grande quantidade dele condensa e esfria. Além de esfriar o ar, ele perde água. Então, a umidade relativa sai de 70% para 50%, que isso aqui são, digamos assim, o set point do sistema, né? Existe inclusive um sistema de controle, né, o termostato e o umidostato, que vão regulando é, essas condições dentro do ambiente. E como é que funciona esse termostato, esse umidostato, a gente vai ver à medida que o curso for avançando, tá? E como é que calcula o calor latente? Aí você tem que pegar a mesma vazão, tá vendo? Densidade do ar vezes a vazão volumétrica, mas no lugar de CP, você vai ter que multiplicar pelo HLV. HLV é a entalpia do líquido menos a entalpia do vapor. Nós vamos ver como é que calcula isso. Isso aí chama calor latente. Isso tem nas tabelas termodinâmicas. Então, no lugar do CP é o calor latente, e no lugar do ΔT vai ser o delta da umidade absoluta. Cuidado, aqui é a umidade relativa, 70%, e aqui umidade relativa de 50%. Aqui a diferença de umidade não é umidade relativa, é umidade absoluta. Bom, o que é umidade relativa, o que é umidade absoluta, né? Eu vou pular aqui esse slide, e vou chegar aqui na carta psicrométrica para te colocar aqui o formulário super abreviado do ar úmido. O ar úmido é o seguinte: o ar faz uma pressão e o vapor de água que está contido no ar faz o resto da pressão. E a soma das duas é a pressão atmosférica. Por exemplo, Belo Horizonte, que é a nossa cidade, essa pressão atmosférica aqui, pesão, é aproximadamente 91 kPa, tá? Ao nível do mar é 101, mas nós estamos bem mais alto do que o nível do mar, então aqui é 91. Quanto que o ar faz desses 91? Depende do dia. Por exemplo, faz 90. E o outro 1 é a pressão de vapor. A pressão de vapor é sempre menor do que a pressão do ar. Então, 90 kPa o ar está fazendo, 1 kPa é o vapor de água, que também as moléculas vibram e batem nos objetos que estão imersos no ar, pressionando esses objetos. Essa soma é a pressão atmosférica. No outro dia pode ser, por exemplo, aqui 89 e aqui 2 kPa, tá? Essa pressão de vapor, em geral, ela é 2 kPa, 3 kPa, não muito mais do que isso, tá? Agora, temperatura não. Temperatura do ar e do vapor que está misturado no ar é a mesma, né? É o que a gente chama propriedade extensiva, né? Em toda a extensão, e isso é uma coisa só, né? Ela se estende por toda. E tanto o ar quanto o vapor têm essa mesma temperatura, e que é a chamada temperatura de bulbo seco, tá? Se você pegar um termômetro com o bulbo dele seco, você vai medir a temperatura tanto do vapor que está misturado no ar, quanto do ar, quanto da mistura, tá? Existe também a temperatura de bulbo úmido, viu? É quando esse termômetro está envolvido, por exemplo, com um pano, um algodão molhado. E aí, e tem um vento também, tem que ter um vento soprando em cima desse bulbo. Então, o vapor, a água que está ali, ela vai evaporando, né? Por causa do vento e tudo mais. Então, quando ela evapora, ela tem que absorver calor, e ela absorve o calor do bulbo do termômetro, que marca uma temperatura mais baixa. A carta psicrométrica, duas entradas muito famosas nela é a temperatura de bulbo seco, tá vendo aqui, ó? Dry bulb temperature. E aqui você tem o wet bulb temperature, que é a temperatura de bulbo seco. Então, por exemplo, num dia a temperatura de bulbo seco é 30 graus, essa daqui, aí você sobe aqui, tá bom? E nesse mesmo dia, se você pegar
o bulbo molhado dá 25, por exemplo. Aí você pega aqui esse 25, que é nessa linha aqui, ó, em diagonal, tá? Essa linha aqui, tá vendo? E aqui a linha vertical de 30, você vai chegar nesse ponto, concorda? Então, qual que é a umidade relativa aqui do ar? Vai ser entre 60% e 70%, que essas linhas aqui são as linhas de umidade relativa. Como deu mais ou menos aqui no meio, né? O 25 com 30 deu uma umidade relativa aí em torno de uns 68%, né? Porque está mais perto dos 70 do que dos 60. A umidade absoluta, você lê aqui, ó. Essa aqui é a umidade absoluta, tá? É, Aqui está dando entre 0,015 e 0,020, então deu 0,018, 17,5. O que é umidade absoluta? Ela é mais fácil de entender. Numa mistura de ar atmosférico, uma parte é vapor e uma parte é ar seco. A massa de vapor dividida pela massa do ar é a umidade absoluta. Então, quando você fala que a umidade absoluta aqui é 0,017, é 0,017 kg de vapor em cada 1 quilo de ar seco. Tá? A unidade da umidade absoluta é isso, massa de vapor em quilograma por massa de ar seco. A umidade relativa é mais difícil de entender. Ela é a massa de vapor que está contida no ar, dividido pela massa de vapor máxima que o ar abriga. Porque se o ar for abrigando muito vapor, cada vez mais, chega numa hora que ele satura, não cabe mais vapor no ar. Aí chove, é a hora que vai chover, a umidade relativa chegou em 100%. E essa razão aqui, ela pode ser também, é fácil de provar isso, né? Que é a pressão que o vapor está exercendo, lembra daquela pressão PV? Dividido pela pressão máxima, quando ele está naquele caso em que saturou, na pressão máxima, tá? Bom, isso aqui é um formulário assim muito enxuto de ar úmido, mas que a gente vai precisar para fazer esse problema aqui, tá? Então, voltando para o problema, né? Eu estou querendo apresentar o problema muito bem para vocês, mas vamos pensar no seguinte: nós não estamos aqui agora muito interessados em entender essas fórmulas, entender o que é umidade absoluta, relativa, calor latente, calor sensível de uma maneira mais profunda. A gente vai fazer isso na hora certa, quando a gente for calcular a carga térmica de ventilação, que vai ser essa aula aqui, ó. Voltar aqui alguns slides para trás. Lembra dessa aula aqui, ó? Lembra da aula que vai ser na semana do dia 4 de abril? A gente vai ver carga térmica de ventilação. Lá sim, a gente vai ver isso com um pouco mais de cuidado, tá bom? Por hora, eu estou usando essa carga térmica como mote para a gente entender como é que a gente faz esse problema através de software, tá ok? Então vamos lá. Mas antes de resolver o problema através de software, eu quero resolver ele na mão. E, aliás, se isso for uma questão de prova, na prova vocês vão ter que resolver na mão, usando tabelas, usando carta psicométrica, tá? Então tem que saber dos dois jeitos. Mas na hora de fazer o projeto mesmo, final, ou alguns exercícios que eu vou propor que eles são mais assim profundos, profundos não, eles são trabalhosos, assim, tem muita conta para fazer, aí uso o software. Bom, a resposta já está aqui, ó. Carga térmica de calor sensível deu 561 quilocaloria por hora. Carga térmica de calor latente deu 1.375 quilocaloria por hora. Deu até mais carga de calor latente do que de calor sensível. É muito importante quando a gente calcula a carga térmica separar uma da outra. Vocês vão ver que isso vai ser fundamental para depois a gente achar a vazão de insuflamento. Bom, como é que a gente chega nessas cargas? Bom, primeira coisa, eu vou pegar uma temperatura média do ar, porque o ar está a 35 fora da sala, ar externo, e está a 15 dentro da sala. Qual é a temperatura média dele?
nesse trajeto entre ele sair lá de fora, passar pelo duto do ar de ventilação, pela bobina de resfriamento, ser insuflado super frio e depois fica a 15 graus dentro da sala. Temperatura média 25, 35 mais 15 sobre 2, 25. Aí, com essa tabela, com essa temperatura, eu vou na tabela A5, que é essa tabela aqui, ó. Tabela A5 do livro de termodinâmica, tá? Para 25 graus e para pressão de 100 kPa. Aliás, qual que é a pressão nossa, hein? Cadê o problema? Eu falei que está ao nível do mar, 101 kPa, tá? Isso tem a ver com a carta psicrométrica, porque a carta psicrométrica ela é sempre ao nível do mar. Não existe carta psicrométrica praticamente para cidades que não estão ao nível do mar. Então, por isso que a gente usa software. Com o software, você põe a pressão que você quiser. A carta, não. Você fica limitada nessa pressão aí. É claro, cidades como São Paulo, que são cidades assim muito importantes, você tem carta psicrométrica para eles. Mas ninguém usa mais carta psicrométrica. Essa que é a verdade. O pessoal usa software. Então, essa tabela, 100 kPa, pequeno erro, né? Porque é 101, 25 graus Celsius, ar, a densidade é essa daqui, ó, o Rho, 1,169 kg por metro cúbico, e o CP, 1,004 kJ por quilograma Kelvin. Guarda esse número aqui, ó, 0,239. Esse número você tem que sempre multiplicar quando você está em joule e quer passar para caloria, ou quilojoule para quilocaloria. Então, aqui, ó, se eu quero que isso aqui seja dado em quilocaloria por quilograma Kelvin, eu multiplico esse 1,04 por 0,239, tá bom? A mesma coisa aqui, tá? Lembra do HLV? Que é a diferença entre a entalpia do vapor puro e a entalpia do líquido puro. Essa coluna do meio é essa coluna da direita subtraída dessa coluna da esquerda, é o calor latente. É a quantidade de calor que você tem que dar para o líquido virar vapor ou que você tem que tirar do vapor para ele virar líquido. Se for nesse sentido, é calor latente de vaporização. Se for no sentido inverso, o vapor virando líquido, é a mesma quantidade de calor, mas é o calor de condensação, tá? Mas o número é o mesmo, né? Bom, aqui também, para passar para quilocaloria por quilograma, tem que multiplicar por esse 0,239. Então, eu fui lá na tabela e peguei o Rho e o CP. Umidade relativa também, vamos pegar o valor médio? 70 é o ar de fora, 50 é o ar do lado de dentro. Quando eu somo os dois dividido por 2, 60%. Bom, agora, mais coisa que nós vamos precisar aqui. Nós vamos precisar do PV. Nós vamos precisar do PV. Da onde que a gente vai tirar o PV? Olha, nós vamos pegar o PV, a pressão do vapor, mas para qual umidade relativa? Para fora da sala ou dentro da sala? Vamos pegar para média, 60. E a pressão do vapor aqui deu 1,9 kPa. Lembra que eu falei que ela normalmente é entre 2 e 3? Como é que eu cheguei nesse 1,9? Carta psicrométrica. Aqui, ó. Qual que é a temperatura média do ar? 25, lembra? Que é o 35 mais o 15 sobre 2. Então, aqui 25. Então, sobe aqui, ó, vai subindo. Tá vendo essa flechinha? Agora, o que que é essa outra flechinha aqui? É a umidade relativa de 60, tá vendo? Não achei esse ponto? Que ponto que é esse aqui? É o estado do ar médio. Nem do lado de fora da sala, nem do lado de dentro da sala, na média. Temperatura 25, umidade relativa 60. Aí, quando eu venho para cá, o que que eu vou obter aqui, ó? Aqui é a umidade absoluta, mas eu quero a pressão de vapor. Então você tem que vir um pouquinho mais para cá, e esse outro eixo vertical aqui, essa outra ordenada, é a pressão de vapor de água, PV, em bar. Bar é uma unidade que para passar para kPa você tem que multiplicar por 100, tá? Então aqui deu quanto? Ó, aqui ficou entre o 0,015, aqui 0,020, então isso aqui é 0,019, tá mais bem pertinho do 0,019. Então essa aqui é a pressão de vapor. Olha aqui, ó, 0,019. Aqui podia ter colocado aqui no lugar de igual aproximadamente, né? Multipliquei por 100, 1,9, tá bom? 1,9. Bom,
Por que que eu preciso dessa pressão? Para poder achar o HLV. Aqui, ó, agora eu tenho que ir na tabela P11, que é essa tabela aqui de baixo, ó. Tá vendo que aqui eu tenho pressão? Isso aqui é a tabela da água, tá? Água saturada. Tá vendo a pressão aqui? Qual que é a nossa pressão? Ela está entre 1,705 e 2,339. Ela é 1,9, lembra? Então eu tive que interpolar o HLV aqui entre esses dois valores. Para 1,705, o HLV é 2.465,93 kJ por quilograma, e para 2,339 kPa, ele é 2.454,12. Então, interpolando para 1,9, eu deixo para vocês fazerem essa interpolação, deu esse valor aqui, ó, tá? E o que que eu fiz para transformar isso em quilocaloria por quilograma? Multipliquei por 0,239, tá ok? Aliás, aqui também, ó, tá vendo esse CP? Eu multipliquei por 0,239 e achei 0,24 quilocaloria por quilograma Kelvin. Pronto. Nós estamos assim bem perto de poder fazer as contas. Só está faltando achar a umidade absoluta do ar externo e a umidade absoluta do ar interno. Isso é mais fácil. Isso é mais fácil. Aqui, ó, tá vendo esse ponto aqui? Isso aqui é o estado do ar interno. Que aqui está 15 graus a temperatura e a umidade aqui, se você ver aqui, é 50%. Ó. Então, deu quanto de umidade aqui? Deu 0,005 quilo de vapor por quilo de ar seco. E esse ponto aqui é o ar externo. Está lá no alto, por quê? Porque a temperatura é muito alta, 35, e a umidade relativa é 70. E aí, quando vem para cá, deu uma umidade aqui essa aqui deu bem em cima mesmo, 0,025 quilograma de vapor por quilograma de ar seco, tá? Então, aqui está a umidade do ar externo, aqui é a umidade do ar interno. Voltando para a carta, só para você olhar de novo. Aqui, ó. 0,025, não é mesmo? 0,025, e a outra cá embaixo, ó, 0,005. É o ar externo e o ar interno. E esse do meio é a média, né? Mas a gente precisa, para usar a fórmula do delta U, a umidade externa e a umidade interna. Agora é só usar a fórmula ρQCP, o ΔT, deu esse número aqui, substitui os números, deu isso aqui. Repara que eu estou usando 0,24 para o calor específico e não 1,004. E aqui eu peguei aquele HLV, né, de 2.462, mas que virou 588 porque virou quilocaloria por quilograma, tá? E aí, quando eu subtraí, multipliquei pela diferença entre as umidades absolutas externa e externa, deu esse número aqui. Então é isso, gente. Agora, como que eu faço esse problema usando o ES? Então tá aqui o ES. É um programinha muito pequeno, aqui é um programinha que está com quantas linhas? Isso aqui é comentário. Exemplo da aula 1, dados. Linha de programação mesmo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Um programa com 18 linhas de programação, programa muito pequeno. E quando você roda esse programa, ele gera essas respostas aqui, ó. Viu que deu o calor latente 1.385, quanto que a gente tinha achado lá na mão? Tinha achado 1.375. Qual que é o mais certo? É esse, por quê? Data preciso. Aqui você lembra que esse PV está um pouquinho errado? Eu até falei que tinha que colocar aproximadamente. Você lembra que nessa tabela 5, a gente está usando para achar tanto o Rho quanto o CP pressão de 100 kPa, mas ela é 101. Então aqui tem um pouquinho de erro. Então, mas mesmo assim deu perto, ó, 1.375. E quanto que deu lá o ES? 1.385. Aqui o calor sensível deu 561 e no ES deu 566.
tá? Bom, agora você deve estar perguntando, e como é que esse ES funciona? Então eu vou parar a apresentação dos slides e eu vou fazer o seguinte. Eu estou gravando essa aula da minha casa, então eu não posso usar o ES da UFMG, tá? Então eu baixei o ES demo aqui, tá vendo? Quando eu baixei o ES demonstrativo, ele gerou todos esses arquivos e quando eu clico aqui, ó, esse ícone do ES, eu abro o Engineering Equation Solver, tá? Aqui, como esse aqui é o ES demonstrativo, ele aparece essas informações falando, fazendo uma propaganda do ES, falando o que que o ES calcula, mas você vai pegar isso tudo aqui e vai apagar. O ES é, na verdade, uma página em branco, tá? Essa caixinha aqui do lado é uma coisa para ajudar, mas eu gosto até de esconder porque eu não preciso dela, não. É uma página em branco. Opções aqui, options, eu vou escolher o seguinte. Você pode fazer várias escolhas. Aqui eu estou com um sistema internacional, vamos manter. Repara que a pressão aqui está em quilopascal, temperatura aqui está em graus Celsius, massa está em quilogramas, está ok, vamos deixar. Agora, display. Display é o tamanho aqui da tela. Eu vou colocar, tá o default, que é muito pequenininho, eu vou colocar 24 para ficar maior, tá? Como é que o ES funciona? Ele é um sistema de equações, tá? É, eu vou escrever assim, teste. Isso aqui é só um teste que eu estou fazendo com vocês. Não é uma linha de comando. Então, por isso que tem que colocar entre aspas, tá bom? Agora, vamos escrever as equações que nós estamos querendo resolver. Vamos supor que a gente quer resolver esse sistema aqui, ó. Eu tenho dois números que a soma é 10. X mais y é 10. Eu sei que a diferença entre x e y é 4. O que é o x e o y? Né? Bom, isso aí é um problema muito fácil, né? A gente faz de cabeça, né? Acho que a resposta é 7 e 3, né? Quais são os números que, se você somar, dá 10, e se você subtrair um do outro, dá 4. O x vai ser 7 e o y vai ser 3, porque 7 mais 3 dá 10 e 7 menos 3 dá 4. É um problema que dá para fazer de cabeça. Mas imagina que fosse um problema mais complicado, né? X mais y igual a 22 e x menos y igual a 3, né? Ia dar, inclusive, quebrado, né? Aí, o que que você faz? Você vem aqui nessa calculadora, ou pode vir aqui também no Calculate e colocar Solve. Quando você faz isso, ele... Bom, vocês viram que... Deixa eu voltar aqui, ó. Windows, voltar aqui. Quando você resolve... Vou usar a calculadora. Isso que ele está fazendo, ele tá falando qual que foi o erro do problema, porque o ES funciona na base de tentativa e erro. Ele chuta um valor para X, chuta um valor para Y e vê se funciona. Se não funcionar, a partir do erro que ele obtém, ele vai usando outros valores, inclusive aplicando o método de Newton-Raphson para acelerar a convergência. Então deu 7,3, está vendo? 7,3. Claro que isso aqui é a solução, mas eu vou voltando para as equações, se a gente tivesse outro número mais complicado, aqui fosse 22 e ali fosse 3, igual eu falei, ele ia chegar numa resposta também, né? Ele chega numa resposta também, olha lá, 11,5 e 8,5. Pode ver que se pegar esses números aí, vai funcionar certinho. E podia ser equações mais complicadas, como, por exemplo, x elevado, né, ao quadrado. Imagina, aliás, quando você coloca ao quadrado, você põe esse chapeuzinho. Aqui também tem as equações formatadas, tá vendo? As equações formatadas não é ela que é o programa. O programa é quando você escreve as equations mesmo, tá? Então, quando você resolve aqui, ó, vamos ver se ele resolve, né? Deu também, ó, deu aquele número, 4,322 e 1,322. Você está vendo que o ES ele resolve um sistema de equações, mesmo que esse sistema não seja equações lineares, né?
x mais y igual a 20 e x menos y igual a 3 é um sistema de equações lineares, mas x ao quadrado mais y igual a 20 e x menos y igual a 3 não é linear. Aqui podia ser coisas até mais complicadas, como, por exemplo, é, SQRT. Se não me engano, SQRT é raiz quadrada de y. Quer ver? Vamos ver as equações formatadas? Ah lá, ó, tá vendo? X ao quadrado mais y igual a 20, x menos raiz de y igual a 20. Será que ele vai resolver isso? Se não der em número complexo, ele resolve, tá? Pode ser que quando eu mandar rodar, pode ser que vai dar problema. Vamos ver. Não, deu, tá vendo? Ele achou aqueles números. Quer dizer que se você pegar o 4,284 ao quadrado e subtrair desse número aqui, você vai achar, você vai achar 20. Mas se você pegar aquele x lá e pegar a raiz quadrada daquele y, a resposta você acha 3. Tá? Então, esse aqui é o ES, tá, gente? Não tem jeito de salvar o ES. Se eu tentar salvar, ele não salva. Quer ver? Eu venho aqui, ó, File, salvar. Ele respondeu, ó, print, save, cortar, copiar e colar. Comandos, olha lá. Comandos. Print, save, cut, copy and paste. Esses comandos não são disponíveis, eles são disabled, né? Estão desabilitados, estão desabilitados nesta demonstração, nessa ES de demonstração. Uma completa versão do ES pode ser obtida e aí tem que pagar, né? Tem que ir lá e comprar. Tá? Tem até a versão estudante, viu, gente? Que eu já ouvi falar que é tipo cento e poucos dólares. Eu não sei se ela é perpétua. Se ela for perpétua, acho que ela não é, não, sabe? Não sei se aquilo é anuidade, todo ano você tem que pagar aquilo. Olha, nós temos o ES na UFMG, então é só você usar o da UFMG, que nós compramos e podemos usar. Então aqui eu vou simplesmente. Ah, tem um jeito, se você quiser fazer os seus programas no ES e salvar. Sabe qual que é o jeito? Em vez de você escrever isso aqui, ele falou que não corta, então não tem jeito de eu cortar isso aqui não. Se eu tentar cortar, ele não corta. Eu posso apagar, sim, claro. Posso chegar aqui e deletar. Mas eu posso abrir um Word, eu posso abrir um programa Word, né? Posso abrir um programa em Word e aqui eu posso escrever assim, teste. Está muito pequeno, né, gente? Deixa eu aumentar. Aí você escreve assim, teste. E aqui você escreve que x mais y é igual a 10 e você fala que x menos y é igual a 4, né? Ah, isso aqui tá. Deixa eu colocar mais juntinho um do outro aqui. Tá vendo ali, ó? Posso até colocar esse tamanho aqui maior. Eu fiz esse programinha. E esse eu posso salvar. Vocês concordam que eu posso salvar? E aí você pode fazer os seus programas no Word e depois que você faz no Word que está salvo, você pode vir aqui fazer Ctrl C. Eu fiz Ctrl C, tá, gente? Aí eu volto no ES e se eu fizer Ctrl V, ele cola lá. Ou seja, ele não deixa eu salvar o programa, mas eu consigo fazer um programa do lado de fora e colar ali dentro, né? Mesmo que o programa seja grande. Aí você roda o programa, obtém a resposta, né? A resposta não tem muito jeito, né? A resposta não tem como salvar mesmo não, tá? Mas você pode salvar no Word desse jeito. É uma saída, né? É uma saída aí, mais ou menos, né? Tá bom? Vou sair daqui, não, isso aqui eu não vou salvar, não vou salvar. O ES eu vou sair, ele nem vai pedir se quer que salva. Ele sai. Agora deixa eu voltar para aquele programa que eu tinha mostrado para vocês lá, que é esse aqui, ó. Exemplo, exemplo da aula 1. Não é esse aqui? Exemplo da aula 1. Está aqui o programa.
Eu estou na minha casa, gravando essa aula para vocês. Logo, essa versão que eu estou usando aqui é a versão demonstrativa, tá? Eu estou vindo naquele negócio de preferências, display e colocando 24 para todo mundo enxergar. Então, tá aqui está o exemplo, tá? Vamos acompanhar o exemplo aqui, ó. Dados, eu dei a pressão atmosférica. Eu gosto sempre de, na frente, escrever o que ela é. Isso aqui é a pressão atmosférica e coloco entre colchetes a unidade. Repara que eu coloquei entre aspas. Então, isso é um comentário. Temperatura, P externo. Você deve estar perguntando, professor, por que que é P underlines ATM? Por que que é T underlines est? Precisa disso? Não. Mas se você fizer isso, na hora de olhar a equação formatada, isso aparece na forma de índice. Fica mais bonitinho do que se tivesse aparecendo PATM direto, né? Tudo assim na mesma linha, tá? Umidade relativa interna, aqui eu passei para dividir por 100, tá? Para ficar não em porcentagem. O Qzão, aqui está a umidade relativa externa, aqui temperatura interna, umidade relativa interna, né? O Qzão, 100 metro cúbico por hora, né? Pronto. São as propriedades, são os dados. Agora, propriedades físicas. Primeiro eu achei a temperatura média, lembra? Soma e divide. Depois eu achei aqui o valor da umidade média. Aqui tem uma coisa que eu não entrei em tabela para pegar o PV. Lembra aquele negócio do PV, do PSAT? Olha bem. Primeiro, olha aqui, eu podia ter colocado essa linha aqui, ó. Eu podia ter colocado essa linha primeiro, tá? Mas o ES não interessa onde que você põe as equações. Se eu pegasse todos esse programa aqui e misturasse tudo, colocasse as linhas de dados lá no final do programa e as equações de cálculo lá no início, para o ES tudo é um sistema de N equações por N incógnitas, tá? Inclusive, esse PATM igual a 101 é uma equação para ele. Tá, mas aí você não está falando que o PATM é 101? Tá, eu sei. Mas para ele isso é uma daquelas 50 equações, tá? Que no ES demonstrativo, aqui, ó, ES demonstrativo, 50 equações, 50 incógnitas. Então, você lembra que eu falei que a umidade relativa era a pressão de vapor dividido pela pressão máxima de vapor quando o vapor está saturado? Quando que o vapor está saturado? É quando a pressão vira a pressão de saturação da água na temperatura que você está trabalhando com ela. É na hora que realmente o vapor está pronto para condensar. E se tiver nesse caso, é a quantidade máxima de vapor no ar. Vai chover, né? Quando a umidade relativa é 100%. Aí, como é que você calcula isso? Você usa uma função que chama PSAT também, tá? E tem que escrever aqui água, tá? Água. É, eu vou abrir aqui uma linha e depois eu vou apagar. Você fala, mas eu tenho que ficar decorando isso? Não, não tem que decorar. Sabe por quê? Imagina que você esqueceu qual que é a função que calcula a pressão de saturação. Sabe o que você faz? Você vem aqui em opções, informação de funções, abre essa janela, você não está querendo fazer funções matemáticas, você está querendo propriedades termofísicas. Aí, ok, fluido real. Mas você quer de quem? Eu quero da água. Então você vem aqui o water. E aqui tem todas as funções. Uma delas vai ser, se você procurar, está na ordem alfabética, vai ser essa daqui, ó. Pressão de saturação, que você consegue obter dando a temperatura. Então, por exemplo, qual que é a pressão de saturação? Eu vou chamar ela aqui de pressão de saturação 2 para não confundir com essa, tá? Da água, se a temperatura, em vez de ser esse T aqui médio, vamos supor que a gente quisesse saber a 20 graus Celsius. Qual que é a pressão de saturação da água a 20 graus Celsius? Tá bom? Eu vou rodar o programa. Quando eu rodo o programa,
Ele calculou que essa pressão PSAT2, lembra? Onde é que ela está aqui? Deu 2,339. Ok, aí você vai falar, mas tá certo? Tá. Lembra, lembra daquela tabela que a gente usou aqui, agorinha mesmo? Quanto que é a pressão de saturação se for 20 graus Celsius? Olha aqui, ó. 2,339, tá vendo aqui, ó? 2,339, que é exatamente o número que o ES está achando aqui, ó, tá? Então, você não tem que ficar decorando qual que é a função que você vai usar. Se você esquecer, você simplesmente vai ali naquele negócio de informação e pega a função, de acordo com o fluido que você também seleciona. Uma vez que eu obtive essa pressão de saturação, isso aqui é a pressão máxima, isso aqui, ó. Isso aqui, na verdade, eu até podia chamar isso aqui de pressão máxima aqui, ó. É a pressão máxima. Aí, é claro, eu tinha que colocar aqui máximo também, tá? Tinha que colocar máximo aqui também, tá? Mas vamos deixar daquele jeito mesmo. Eu chamei aqui de SAT e aqui de SAT. Aí, quem que ele vai calcular aqui? Ele vai calcular aqui o PV. Tá vendo o PV aqui, ó? Ele vai calcular esse PV. Porque a umidade relativa é 50%, dividido por 100, a média, né? 50 não, né? 60, né? Que é 50 mais 70 sobre 2. Isso aqui dá 60%, 0,60. O PSAT ele calculou nessa linha. Aí quando ele entrar nessa equação, a incógnita aqui é o PV. Aqui é o ρ, de quem? Do ar. Então aqui, em vez de ser water, foi air. Tá bom? Você fala, mas como é que eu faria no caso do air? Vou abrir uma linha aqui só para você entender. Tá. Eu não sei calcular essa densidade. Tem problema. Você vem aqui, termodinâmica, agora não pode ser fluido real, não. Tem que ser gás ideal. Se você deixar fluido real, você não vai encontrar ar na lista. Mas se você colocar gases ideais, você vai achar aqui, cuidado. AR é argônio. O ar está escrito em inglês aqui. Air, né? A e R. E o que que eu estou querendo calcular? Densidade. A densidade vai ser calculada em função da temperatura e da pressão. Temperatura em Celsius, pressão em kPa. E essa fórmula aqui, tá vendo? Que o ρ é dado por isso aqui, você vai colar. Paste. Colou ali. Então você vai achar o ρ do ar. Aqui o T é T mesmo, porque a gente chamou o T de T, mas o P a gente chamou de PATM. Cuidado. Aqui a gente chamou de PATM. Então pronto. É o que está escrito aqui embaixo, tá? Agora, não precisa não precisa de deixar isso porque já está escrito aqui o ρ do ar, CP do ar, tá? HLV. HLV você tem que usar a função Enthalpy Vaporization. Aí você tem que colocar água e falar que a pressão é a pressão PV, que a gente calculou aqui, ó, aquela pressão que deu, acho que 1,9, lembra? Não vai dar 1,9 não, viu? Vai dar 1, perto de 1,9, porque agora está mais certo o problema, tá? E multiplica por 0,239 aqui, porque lá a gente fez uma interpolação, né? Interpolação linear, para achar aquele valor lá, né? Aliás, não, né? O 1,9, eu estou me lembrando aqui, veio da carta psicrométrica. Lembro que não era exatamente 1,9, era um pouquinho maior. Aqui, ó. Vale a pena ir na carta psicrométrica de novo. Deixa eu colocar aqui. Lembra que aquele valor de 1,9 aqui, ó, lembra dele? Olha aqui, ó. Ele está muito perto de 1,9, o 0,019, mas um pouquinho acima. Tá vendo que está um pouquinho acima? Então, quando a gente for achar no ES, quando eu rodar o programa, a gente deve achar uma coisa assim, 1,92, por exemplo, tá bom? Muito bem. Aqui a umidade absoluta externa, em vez de pegar pela carta, tá? Em vez de pegar pela carta, a gente usou a função umrat. Aí você vai falar, e como é que eu pego isso, professor?
Vamos de novo naquele negócio. Não precisa de decorar, não. Você vai em opções, funções, mas aqui você tem que colocar assim, ar e água. É o ar úmido. Então aqui não vai usar nem fluido real, nem gás ideal, mas você vai usar ar úmido, air, água. Pronto. Só tem água e ar aqui, ó. E você vai pegar o que aqui, ó? Você vai pegar a umidade absoluta. Essa aqui, ó, tá vendo? Rel, essa é a umidade relativa. Mas a gente tem que pegar essa daqui, ó. Rate, porque umidade absoluta também é chamada de razão de umidade, né? E razão em inglês é rate, né? Rate. Então, razão de umidade, quilo por quilo. Quilo de vapor por quilo de ar seco. Aí você vai colar isso aqui, ó. Aí você pode escolher aqui várias coisas. Você pode escolher temperatura de bulbo seco, né? Temperatura de bulbo seco, né? Que é o dew point. Não, dew point não, é a temperatura mesmo, temperatura. E aqui, dew point é temperatura de orvalho. Você tem que usar, na verdade, umidade relativa. Umidade relativa, porque foi a umidade relativa que foi dada. Aí quando você cola, pronto. Você tem aqui, ó. Você tem aqui. Você vai achar. Só que aqui eu achei densidade. Eu estava querendo achar que eu fiz uma coisa errada, tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Voltar, tá? É provável que ele esteja lá naquele mesmo lugar. Não é densidade que eu quero achar, não. Eu quero achar a umidade. Essa daqui, ó. Razão de umidade. E eu quero achar essa razão de umidade em função da temperatura e em função da temperatura de bulbo, em função da umidade relativa. Agora sim, aqui, ó. Umidade absoluta, normalmente a gente chama de paleta ômega, mas eu estou chamando de UA, umidade absoluta, tá? Aqui, da água com ar, temperatura, você tem que pôr a temperatura T, aqui você tem que colocar qual a umidade aqui? Umidade relativa, média. Ou melhor, se você está querendo do ar externo, então você tem que pôr assim, ó, ar externo. Pressão, aí você tem que colocar pressão atmosférica, você está querendo para pressão atmosférica, né? Se fosse em Belo Horizonte, em vez de você falar que a pressão é 101, você colocaria 91. Ele vai calcular do mesmo jeito, tá bom? Então é isso. Vou apagar isso aqui. É assim que funciona. Aqui está a umidade absoluta externa, aqui está a interna, aqui é a conta, tá, gente? Aqui, em vez de usar ρ vezes o Qzão, eu peguei o ρ vezes o Qzão, multipliquei um pelo outro e falei que se a vazão máxima, M ponto A, MA. Normalmente a gente chama de M ponto, né? Aqui eu chamei de MA só. Se você quisesse falar M ponto, você tinha que colocar assim, ó, M, underline, dot, underline de novo. Você quer ver o que vai acontecer lá na equação formatada? Olha lá, ficou assim, ó, M índice A, e apareceu um ponto em cima, tá? Mas eu vou tirar esse ponto por causa do seguinte, eu vou tirar esse ponto, porque se eu colocar esse ponto ali, eu teria que colocar o ponto que termina nesse MA aqui, nesse MA, senão ia ficar uma incógnita a mais. E aqui, você roda. Quando você roda o programa, ele... bom, isso aqui é uma propaganda que apareceu. De vez em quando, no meu computador aparece propaganda. É um problema. Está aqui tudo, tá? E aqui está o valor do calor sensível, né? E aqui está o valor do calor latente, né? Calor latente está aqui, aquele número que eu já tinha mostrado para vocês. É, você sabe como é que apareceu esse quilocaloria por quilograma Kelvin? É, em geral não aparece, mas se você clicar aqui assim do lado, assim, ó, aparece uma caixa que você escreve. Quando você roda o programa, ele aparece assim, sem isso. Às vezes ele pode até sugerir qual que é a unidade. Porque CP ele sabe que é calor específico, mas está até errado. Não é quilojoule por quilograma Kelvin, não. Aí você clica duas vezes e conserta. Na verdade, vai ser quilocaloria
é, por quilograma Kelvin, ou graus Celsius, né? Porque como é delta T, Kelvin e graus Celsius é o mesmo número, aí fica daquele jeito. Tá bom, gente? Então eu vou voltar para o programa. Quando eu sair daqui, ele nem pergunta se quer salvar, porque aquele negócio que eu falei para vocês, né? De que não salva. Voltei aqui para o modo apresentação. E agora a última solução que eu vou fazer aqui é usando o Python. Primeiramente, eu queria falar para vocês que esse programa Python aqui, como esse programa ES, está pronto, os dois. Eu vou mandar para vocês tanto o programa ES prontinho, aí vocês conseguem abrir o ES, o programa, usando o ES da UFMG ou usando o ES demonstrativo. E esse daqui eu estou colocando o link, que se você entrar nesse link, você chega nesse programa Python. Você só não consegue mexer nele. Eu digo assim, ele não é editável, mas você consegue copiar. E quando você copia, você pode salvar no seu programa. Como assim? Bom, então aqui também eu vou fazer o seguinte: vou parar a apresentação aqui de slide e vou fazer o seguinte. Eu vou. Onde que eu tenho que ir aqui? Onde que eu tenho que ir aqui, gente? Eu tenho que ir no Google. Então, estou entrando no Google aqui na internet, tá bom? Estou entrando aqui na internet. E aqui eu vou escrever assim, aqui, eu já tinha até escrito aqui, ó, Google Colab. Quando você escreve Google Colab, você entra aqui no Google Colab e aqui se abre. Só que quando eu abrir, eu vou abrir o meu, porque eu tenho o Gmail, então esse aqui é o Google Colab meu. Eu tenho o meu Drive. Dentro do meu Drive aqui, eu tenho todos os programas que eu já fiz para tanto tá demorando a abrir, né? Tá demorando a abrir. Igual eu estava falando, vai abrir todos os programas. Por que está demorando a abrir? Está demorando muito para abrir. Não, abriu. Beleza, abriu. Demorou, mas abriu. Eu estava até achando que a minha internet estava plugado lá de baixo, né? No andar lá de baixo. Abriu. É, aqui tem um programa teste. Eu vou abrir esse programa teste aqui, tá? Quando eu abro esse programa teste, o ES também, gente, ele é uma página em branco, tá? O ES também é uma página em branco. Quando você entra no ES, é uma página em branco. Vai aparecer isso aqui para você. Na verdade, talvez não apareça nem isso. Quer ver? Eu vou jogar isso aqui no lixo. Joguei no lixo. Pronto. Vai aparecer uma página em branco. Vocês estão vendo aí? Você vai falar, professor, mas eu não tenho o ES. Não, mas aí eu vou te mostrar daqui a pouco. Lá no ES tem um lugar, lá no Colab, quando você entra pela primeira vez, tem um lugar que chama assim Abrir Notebook. E quando você clica em Abrir Notebook, ele abre o programa para você, né? Aí, vamos fazer o seguinte: eu vou voltar lá para aquela primeira página. Aqui, voltei para a primeira página. Tem vários programas meus aqui, vários, inúmeros. Inclusive, quando começa a ficar muito cheio, você tem que jogar fora alguns, porque depois ele começa a pedir para você comprar espaço no Drive. Mas vocês, quando entrar aqui, vocês vão ter zero programa. Então, o primeiro programa e qualquer outro, você tem que fazer novo notebook. E quando você escreve novo notebook, ele carrega muito bem. Ele já carregou aqui assim, né? Então, por exemplo, não adianta você falar que x mais y é igual a 10. Lembra daquele programa ES que a gente fez? E x menos y igual a 4? Se você mandar rodar esse programa, como é que manda rodar? Você clica aqui, ó.
Se você mandar rodar o programa, ele não vai conseguir rodar isso. Não é assim que o Python funciona. O Python é um programa sequencial, sabe? Ele só calcula uma coisa, ele só calcula x e y se você tiver. Eu vou até parar o programa aqui, que ele não ia conseguir fazer isso aqui nunca, tá? Ele só consegue fazer assim, ó. Eu falo que o x é igual a 7 e falo que o y é igual a 3. Aí eu posso calcular um z que é igual a x mais y. Aí sim, porque aí ele já sabe quanto que é o x, quanto que é o y, e ele pode achar a soma dos dois. E aqui, se eu falar assim, print z, ele vai printar que o z é igual a 10. E se eu falar que aqui tem um w que é igual a x menos y, ok, ele vai conseguir calcular isso e eu vou poder aqui pintar quanto é que esse w. Está muito pequena a tela, né, gente? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês, tá? Acho que ficou bom, né? Aí, se eu mandar rodar esse programa, rodou. Ele falou que a soma é 10 e que a diferença é 4, tá vendo? Podia até ter feito assim, ó. Se eu colocasse entre. Se eu fizesse assim, ó. Se eu tivesse colocado assim, Z aqui, e colocasse entre aspas aqui, ó. Z, assim, ó. Igual. Igual. Mas entre aspas. E na frente eu coloco Z mesmo, valor de Z mesmo. E aqui eu faço a mesma coisa. Eu coloco assim, W igual e ponho a aspa aqui, ó. Aí se eu mandar rodar esse programa, aqui tá faltando uma vírgula, tá faltando uma vírgula aqui, tá? É, vai dar certo? Não, tem uma coisa errada aqui. Eu estava querendo print Z, entre aspas, é engraçado, né? Era para ele ter feito isso aqui, ó. Será que pode ser que tem que ser, em vez de, será que é desse jeito? Não. Ah, deixa eu fazer um teste aqui rapidinho, gente. Vírgula Z. Eu quero só esse daqui. Deixa eu ver se vai dar certo aqui, ó. Deu certo. É porque tem que ser, não é, não é aspas, não é um pauzinho, tem que ser dois pauzinhos, tá? Então aqui ele imprimiu o Z e aqui eu posso pedir para ele imprimir também, aí eu ponho vírgula. Agora eu quero o W, aí eu coloco entre pauzinho aqui W igual, e aí eu coloco aqui assim, ó, vírgula W, ok. Aí se eu mandar rodar, ó, ele falou que o Z é igual a 10 e que o W é igual a 4. Tá bom? Então, é assim que funciona, né? É assim que funciona o Python. Agora eu vou voltar aqui, que o que interessa mesmo para a gente, eu acho que eu saí completamente dele, hein? Deixa eu diminuir o tamanho aqui, porque quando fica pequeno demais, chega numa hora que atrapalha a gente. É, é. Deixa eu entrar de novo no Colab. Entrei de novo no Colab, está carregando. Eu estou querendo chegar no exemplo 1 da aula 1. É isso que me interessa, tá? Então está aqui o programa, ele já está pronto, tá? Aquele programa que eu tinha falado para vocês, eu compartilhei. Tá vendo esse compartilhar aqui? Quando você clica em compartilhar e dá sequência, eu crio aquele link que eu coloquei lá para vocês. Primeiro, gente, como a gente vai precisar de propriedades, densidade do ar, CP do ar,
o calor latente, HLV, você tem que instalar uma biblioteca que chama cuprop. Então você tem que, primeira coisa, escrever pip install cuprop, tá? Agora, num outro programa, aí esse aqui é um segundo. Como é que eu crio esse segundo programa? Para você criar esse segundo programa, você tem que apertar em código, porque aí quando você aperta em código, ele abre esse segundo programa. E nesse segundo programa, a primeira coisa, você tem que, dessa biblioteca, você tem que importar propriedades SI. Tem que escrever isso aí, from, quer dizer, de cuprop, ponto, cuprop, não sei por que tem que escrever cuprop duas vezes separado pelo ponto. E o que você vai importar? Propriedades SI, props SI. E para trabalhar com umidade relativa, você tem que vir lá do cuprop, ponto, umidrprop, né? É por isso que tem que ter esse cuprop, porque aqui é cuprop umidade. Aí você importa, isso aqui nada mais é do que a umidade absoluta, né? umidade absoluta. Eu estou importando essa função, umidade absoluta. Aqui são os dados. Como é que você coloca comentário no Python? Jogo da velha. Se você escrever jogo da velha, é comentário. E aqui eu escrevi, tá vendo jogo da velha aqui? Eu escrevi pressão, temperatura externa, umidade relativa externa, temperatura externa, vazão, tudo. Peguei o valor médio e aí eu calculei o CP. É diferente do ES, tá? Você tem que escrever sempre props e não o nome da propriedade. Você tem que ver propriedades SI. E a propriedade, aí tem que saber que quando é calor específico é Czão, quando é densidade é Dzão, quando é umidade absoluta é W, por causa do ômega, lembra? Quando é pressão é P. Quando é calor, quando é entalpia, HL é H, tá vendo Hzão? Aqui eu calculei o HL e o Hzão. E aqui, subtraindo um do outro, eu tenho HLV. Então é assim que calcula propriedades. Por exemplo, do calor específico, você põe C, vírgula. Agora, tudo que vem depois é dado. T é temperatura, mas você tem que falar qual que é ela. É a temperatura que a gente chamou de T, essa daqui, ó. Temperatura média, que é ela aqui, ó. Tá vendo? Agora, P é a pressão atmosférica. Aqui no final tem que colocar ar. Tem que colocar o fluido, tá? Para densidade é a mesma coisa. Agora, a umidade absoluta externa, a partir da umidade relativa, você tem que fazer assim, ó. Você tem que pôr essa, não props SI, você tem que colocar HA props SI. Aí você põe qual que é a temperatura, a externa, qual que é a umidade relativa, é R que tem que pôr, tá? Aqui. E aqui não tem que colocar fluido nenhum no final, porque aqui já é o ar. Já é o ar. Aqui está a pressão. Aqui tem uma coisa que vocês vão confundir, vão achar que esse Q é Q de vazão. Não, esse Q é Q de quality, para título. Sabe o título do vapor? Em inglês, título do vapor é quality. E eu falei que o título aqui é 0, ou 1, ou 0,5, qualquer valor serve, tá? E quando vai achar o HL, tem que falar que o título é 0. E quando vai achar o HV, tem que falar que o título é 1. Porque quando é vapor, é 100%. E é claro que tem que colocar que é água. Subtraindo um do outro, a gente acha o HLV. Aqui eu só fiz a conversão de sinal, a mudança de unidade. Por que eu dividi por mil? Porque o Python sempre trabalha com sistema internacional puro. Ele vai sempre trabalhar com joule e não quilojoule. Sempre vai trabalhar com Pascal e não com quilopascal. Por isso que eu tive que pegar o 101 e multiplicar por 1000, tá? Temperaturas tem que ser Kelvin, por isso que eu peguei o 35 e somei com 273,15. Então tá aqui, tá? E quando eu mando rodar aqui primeiro esse, ele demora um pouco para rodar a primeira vez, principalmente que ele está buscando propriedades aí, e demora a rodar um pouquinho. Aqui já começou a rodar e deu certo, porque você entra numa fila no mundo inteiro, né? Rodou, essa parte aqui que apareceu aqui nem precisa, se quiser pode limpar essa saída. Agora essa parte aqui você tem que rodar também. Quando você roda,
Apareceu esse verdinho aqui é porque deu certo. Aí quando você vai lá no final, ele mostra quanto que deu o calor sensível e calor latente. Ele imprime isso para você, tá bom? Muito bem. Voltando para cá, para o modo apresentação, eu estou aqui com o programa, eu coloquei em 2 páginas, aqui está a resposta, e aqui estão os exercícios que eu estou pedindo para vocês fazerem. O primeiro, isso aqui já é da lista, tá? O primeiro é um exercício para usar a carta psicométrica. Se der a temperatura de bulbo seco, que é de bulbo úmido, eu estou querendo saber qual que é a umidade absoluta e relativa do ar que está saindo aqui no difusor do carro, tá? Você vai usar a carta e vai achar TBU e TBS, igual eu expliquei lá. Depois você confere para ver se esse valor está certo nesse programa aqui, que eu também coloquei o link, que eu também compartilhei do Python. E esse segundo exemplo aqui é um exemplo para calcular a perda de pressão nesse tubo, né? Deu a pressão na entrada, eu quero sair a pressão na saída. Então tem que achar o ΔP. Usando a equação de Darcy e o fator de atrito aqui, você vai usar essa equação, a equação de Colebrook. Isso aqui é mecânica dos fluidos, tá? E aqui eu dei algumas dicas de como é que faz esse programa. Então é isso, gente. A aula de hoje é isso. Eu vou sair daqui dessa aula. Vou sair aqui também do Python, tá? Mas vou voltar aqui pro ES, né? Voltar pro ES. Estou tentando voltar. Voltei pro ES, tá? É, vou parar de compartilhar a tela. Parei de compartilhar a tela. Tá ok? A gente já tem 1 hora e meia que eu estou falando. Eu falei que eu ia gastar 1 hora só, mas já tem 1 hora e meia que eu estou falando. Voltar aqui com a minha câmera, só para despedir de vocês. E vou tentar fazer as outras aulas mais rápido, tá? Essa eu tinha que explicar aí como é que funciona o ES, como é que funciona o Python. Então, eu acho que essa é uma aula que vocês vão ficar voltando muito nela para entender como é que funciona o ES e como é que funciona o Python, tá? O curso mesmo vai começar na próxima aula. Bom, o que que eu vou fazer aqui agora? Parar a gravação, parar a gravação e até a próxima aula, gente. E eu vou colocar esses links todos para vocês lá. Parar.